人気アニメ番組ポケモンの放送で700人を超える子どもたちが倒れた問題で 16 de dezembro de 1997, estreava o episódio 38 de Pokémon, um episódio que ficaria marcado na história. Ele fez quase 700 pessoas pararem no hospital, sendo assim banido e nunca mais exibido no mundo todo. Por isso ficou conhecido como Pokémon Shock. Um pequeno resumo da história. O sistema de transferência dos Pokémons está com problema, então o grupo do Ash entra fisicamente no sistema para tentar resolver. E como todo episódio de Pokémon, era tudo culpa da equipe Rocket. Só que de repente, vem um antivírus do sistema e começa a perseguir e tentar matar eles. O antivírus tem essa aparência de ambulância que lança mísseis, então por muito pouco, eles conseguem voltar para o mundo real e tudo se conserta. Mas aonde exatamente está o problema desse episódio? O grande problema que causou todas essas hospitalizações está nos mísseis do antivírus, especificamente na forma como a explosão deles é representada. Isso é representado por uma sequência muito rápida de piscadas nas cores vermelho e azul. Isso acontece algumas vezes no episódio, sendo a mais notável na cena em que os mísseis vão em direção ao grupo e o Pikachu ataca os mísseis. Como eu disse, isso é representado por uma sequência rápida de piscadas, só que aqui dura mais ou menos 5 segundos. Após o episódio, algumas pessoas começaram a relatar visão embaçada, dores de cabeça, tontura, náusea, algumas ainda tiveram convulsões e perda de consciência. 685 pessoas, em sua maioria crianças, foram levadas ao hospital, e um total de 208 foram de fato hospitalizadas, 3 delas em um estado grave. Foi um grande caso de ataque epiléptico coletivo, causado pelas luzes piscando. O negócio foi tão absurdo que foram 24 piscadas por segundo. Tudo indicava que ia dar errado. E o pior é que a maioria das pessoas não tinha epilepsia. E isso, claro, teve grande repercussão no mundo todo. As ações da Nintendo despencaram, as lojas pararam de vender coisas de Pokémon, e até surgiram boatos de que Pokémon era satânico. O Porygon foi o Pokémon que apareceu no episódio. Na história, ele é feito de CGI. Ele consegue mudar de forma e até mesmo copiar as habilidades de outros Pokémons. No episódio 38, ele serve como um guia e um meio de transporte dentro do sistema. Porém, ele foi injustiçado e ficou muito tempo sem destaque por conta desse acontecimento, sendo que ele não teve culpa de nada. Inclusive, em 2020, tweetaram na conta oficial de Pokémon, Porygon não fez nada de errado. O tweet foi apagado minutos depois. O episódio 39, que seria exibido 23 de dezembro, foi cancelado. A TV Tóquio anunciou que vai parar de transmitir Pokémon e vai fazer uma pesquisa detalhada sobre o caso. E assim, Pokémon entra em um hiato de 4 meses. 4 meses depois, a TV Tóquio diz que concluiu o desenvolvimento de uma ferramenta que detecta essas piscadas e anuncia diretrizes que devem ser seguidas na animação. Após isso, o hiato de Pokémon acaba. Antes da transmissão é feito um pronunciamento. 今日からアニメポケットモンスターの放送がまた始まることになりました。でもその前にちょっとお姉さんの大切な話を聞いてください。大人の方もご一緒にお願いします。良い子のみんなはもう知っていると思いますが、去年の12月16日ポケットモンスターを見て多くのお友達が急に具合が悪くなってしまいました。病院に運ばれた方もいました。まずその方々と関係者の皆さんに改めてお詫びを申し上げます。テレビを見ていてこれほどのことが起きたのは世界でも初めてでした。楽しみにしているみんなにはちょっとがっかりさせてしまいましたが、私たちはどうしてこんなことが起きたのか分かるまでしばらく番組をお休みすることにしました。赤と青の画面が1秒間に24回ものものすごい速さで切り替わっていく部分があって、それが主な原因だということでした。つまり赤と青がこんな風にものすごい速さで入れ替わっていたんですね。最後にもう一つ皆さんにお願いがあります。テレビを見るときは必ず明るいところでできるだけ離れて見るようにしましょう。ではお待たせしました。いよいよ始まります。Por conta disso, muitos animes hoje em dia utilizam uma técnica chamada Ghost, que consiste em diminuir o brilho do anime durante cenas muito rápidas. Além de hoje ser comum em jogos aparecer um aviso de que pode conter luzes piscantes e que isso pode causar convulsões em algumas pessoas. E dá pra ter uma noção da influência que Pokémon tinha e tem até hoje. Depois de tudo isso que aconteceu, Pokémon conseguiu se reerguer e hoje é uma das maiores franquias da Nintendo. E fica o aviso, assista em um lugar bem iluminado e o mais longe possível da TV. 今日までポケモンがもう一度始まるようにとたくさんの応援をいただきました。いくつかご紹介します。
まずこちらは埼玉の今津さん、関口くん、佐川さんです。ポケモンやめないでくださいと大きく書いてくれましたね。ピカピカ。それからこちらは札幌の伊藤夏菜さんです。可愛いイラストがあります。その他にもご覧のようにたくさんいただいたんです。皆さん本当にありがとうございました。ピカピカ。ねね。全部が。